Olá para todos, vamos passar a um assunto novo e vamos lembrar o que nós já fizemos nos nossos estudos. Então, primeiro, nós definimos o conceito da derivada. Nós resolvemos o problema de encontrar a reta tangente para gráfico de uma função e deu que o conceito da derivada é muito útil neste caso. Então, desenvolvendo nossas teorias, nós aprendemos muitos jeitos de encontrar derivada. Então, podemos falar que a gente sabe como encontrar derivada em qualquer ocasião. Depois, nós resolvemos dois problemas gerais. Quais são? O primeiro problema é encontrar quando a função é crescente ou decrescente, e isto deu para nós a possibilidade de fazer análise de funções. E o segundo problema é fazer assim chamada otimização de funções. Isso significa que nós podemos encontrar máximos e mínimos locais e globais de uma função com derivada. Então, mas na verdade existe mais uma aplicação de nossos conceitos, e essa aplicação é muito mais importante do que a possibilidade de fazer otimização e fazer análise de crescimento e decréscimo de uma função. Essa coisa se chama diferencial, e nós podemos considerar essa diferencial como a maior descoberta da matemática do século XVIII. Então, o que é? Mas primeiro eu queria antecipar o que eu vou contar como uma observação que é diferente de abordagem de conceito da derivada. Quando nós formulamos um problema, encontrar a reta tangente para uma função, para o gráfico de uma função, eu primeiro aqui vou formular o que é diferencial e depois vou contar o que nós podemos resolver com esse conceito de diferencial. Senão seria muito complicado. Então, o que é diferencial? Então, existe um problema de matemáticos, esse problema geral é dependência, caráter da dependência de incremento delta y de delta x em um ponto. Vamos imaginar nossa função em um ponto, e ponto é x0. Neste ponto, nós podemos entregar o incremento para x. Vamos falar que esse vai ser valor x0 mais delta x. Respectivamente, a função y vai receber também um incremento. Desculpem aqui, delta y. Delta y. Esse incremento é delta y. E com certeza, esse incremento vai depender de delta x. Então, quanto maior esse delta x, vamos ter maior incremento delta y. Nessa função pode ser contrário, mas delta y sempre depende de delta x quando nós fixamos esse ponto x0. Então, essa é uma função. Função é bem definida, na qual temos delta x. Ela define de maneira única esse delta y. O que é delta y? Delta y é diferença de valor no ponto x0 mais delta x menos y de x0. Então, essa coisa se chama incremento de função. Então, para muitos problemas, dos quais eu vou falar depois, matemáticos estão interessados como depende delta y de delta x. Mas essa dependência não é muito fácil. Quase sempre essa dependência é muito complicada.
Vamos imaginar, por exemplo, função muito simples, y igual logaritmo natural de x. Então, no ponto x0 é 1. Vamos encontrar esse delta y. Delta y é igual yx0 mais delta x menos y de x0. Então, esse mesmo segmento. Esse. Então, vamos substituir x0 por 1. E delta x é variável agora. Então, temos logaritmo de 1 mais delta x. Essa função não é muito evidente. Não dá para entender logo como se comporta essa função. Quando delta x é pequeno. Mas, isso aconteceu quando nós consideramos uma função y de logaritmo x. Mas o que vai acontecer se nós colocarmos aqui uma raiz, logaritmo de raiz, ou logaritmo de seno? Então, essa delta y não sempre é possível para encontrar ela. Então, por que nós temos essas dependências muito complicadas? Então, nós podemos escrever, mas não dá jeito quase sempre de encontrar como se comporta essa função. Por isso, nós vamos estudar a coisa seguinte. Então, vamos considerar nosso incremento x0 mais delta x. Esse valor que tem agora nosso argumento. Então, com certeza, a função vai ter valor y0 mais delta y, onde delta y é incremento da função. Vamos fazer esboço desse incremento. Esse incremento é aqui. Vamos construir a reta tangente agora. E esta reta tangente vai cortar essa reta vertical, vai cortar dessa reta esse segmento que vamos denotar, esse segmento BC, que vamos denotar de DY. Então, o que é DY? É somente uma denotação. Por enquanto, não significa nada. Então, como ele aparece esse DY? Nós consideramos somente, em vez de escrever BC, nós escrevemos DY. É um jeito de denotar somente um comprimento de um segmento. Então, mas vamos fazer uma observação. Vamos variar esse delta x. Com delta x vai variar delta y. E com delta y vai variar dy também. Então, quanto menor é... Então, com certeza, aqui nós temos esses segmentos são diferentes. Dy e delta y. Mas, quanto menor seria delta x, essa diferença, esse segmento de diferença, vai ser ainda menor do que vai ser menor. Então, mais uma vez, diminuindo delta x, vamos diminuir essa diferença e delta y vai se aproximar a dy. É claro. Então podemos falar que na verdade esse dy tem limite delta y. Ou o contrário, delta y tem limite dy. Porque essas são duas funções que dependem de delta x só. Quando esse x0 é fixo. Então nós sempre falamos aqui que x0 é fixo. Agora, vamos encontrar dy. Porque nós vamos oferecer essa ideia. Essa ideia que vamos trocar delta y, que é complicado, por dy, que é mais fácil para calcular. Mas, por que nós queremos fazer isso? Porque
temos uma ideia intuitiva que temos direito de fazer, porque quando esses delta x vai ser menor, então esses dois valores, dy e delta y, não vão distinguir muito. Eles são quase iguais. E nas outras palavras, podemos falar que delta y tende a dy, como delta x tende a zero. Sim. Vamos calcular. Esse triângulo ACB ele é triângulo retangular. Nesse triângulo temos ângulo CAB. Esse ângulo que forma reta tangente com eixo X. Mas esse ângulo que forma reta tangente de eixo X é assim chamado ângulo, tangente desse ângulo é coeficiente angular da reta. Mas essa reta é reta tangente. Então, nós podemos nos lembrar que essa tangente de ângulo CAB é derivada nesse ponto. Então, temos derivada nesse ponto aqui. Derivada nesse ponto é tangente CAB. E podemos escrever que pela definição de tangente de um ângulo, temos tangente de CB dividido por AB. Mas aqui CB é aquela coisa que nós denotamos por dy. E AB é delta x. E por isso nós escrevemos essa relação. E agora vamos dar a definição. A função linear, com certeza é linear, esse delta dy que nós podemos escrever aqui. Essa função é linear, função de variável delta x. Aqui, x0 não é variável, x0 é fixo. Então, função de delta x, que é linear em relação a delta x, que faz uma aproximação de função delta y como função de delta x, se chama diferencial da função f no ponto x0. Então, só isso. A ideia é a seguinte. Nós temos uma dependência muito complicada de delta y, de delta x. Aqui nós mostramos que não tem nada fácil, tudo é muito complicado. E nós inventamos que, na verdade, podemos aproximar essa função como uma função fácil. Não tem nada mais fácil do que função linear. Então, essa função linear que nós podemos calcular muito simples, se chama diferencial. Então, essa função é simplesmente um número vezes delta x, vezes variável. Esse número mesmo é derivado neste ponto. Vamos considerar agora alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, função é x² e ponto é x0. Neste caso, podemos encontrar derivada de x² é 2x, substituir x por x0 vamos ter 2, e nossa diferencial é dy é igual a 2 delta x. Segundo exemplo, mesma função, outro ponto. Então, de novo, derivada é 2x0 delta x, e aqui diferencial, substituímos x0 por 2, que temos diferencial é 4 delta x. Função é seno de x. Ponto é x0 e π sobre 2. Então, derivada de seno de x é cosseno de x. Substituímos x por π sobre 2. É 0 e temos 0. Função 0. E no ponto x0 igual a π sobre 4, temos essa diferencial. Então, o que eu queria observar? A primeira coisa que é a nossa diferencial, incremento de argumento independente de x também pode ser considerado como uma diferencial. Não tem diferença nenhuma. Então, delta x tem uma tradição de notar por delta x, de notar por dx.
Neste caso, nossa fórmula vai ser a seguinte: delta y é igual a f' de x dx. E segunda coisa que aparece é outra denotação da derivada. Então, derivada no ponto é a relação de duas diferenciais, delta y sobre delta x, onde nós entendemos que y é função, é variável dependente e x é variável independente. Significa derivada de função y como função de x. Delta y sobre delta x. Agora vamos falar sobre melhor descoberta do século XVIII na matemática. Então essa descoberta é aqui, também podemos chamar ela de ideia central de cálculo. Então, essa é a definição. Conceito de diferenciabilidade de uma função. Então, uma função se chama diferenciável no ponto x0 se o incremento delta y no ponto x0 pode ser representado como aqui, onde nós introduzimos uma nova função, que é, na verdade, diferença de incremento e a diferencial. E essa função tem a propriedade seguinte: o limite dessa função sobre delta x é zero. Então, como entender essa coisa? Primeiro, o que isto significa que essa função tende a zero? Quando delta x tende a zero, nós lembramos que se delta x tende a zero, então delta y também tende a zero. Mas ela tende a zero de maneira que limite delta y sobre delta x, quando delta x tende a zero, é um número constante que se chama a derivada neste ponto. Mas aqui nós exigimos que esse número não é constante, mas sim, número constante, só que zero. Isto significa, como nós entendemos, encontrando limites, quando essa coisa vai ser zero. Então, essa coisa também vai ser zero. Vai tender a zero quando delta x tende a zero. E essa coisa também tende a zero. Só que essa coisa, o numerador, para ser aqui zero, esse numerador tem que tender a zero mais rápido do que delta x. Então, delta y e delta x tendem ao zero como uma velocidade igual, mas essa diferença tende a zero mais rápido que eles, que todos os incrementos, e que é diferencial. Então, nós resolvemos o nosso problema de representar o incremento de delta y como diferencial mais alguma coisa, só que essa alguma coisa tende ao zero muito rápido quando nós diminuímos delta x. Como isso funciona, a gente vai mostrar depois, resolvendo os problemas reais que aparecem no cálculo, na física, na geometria e assim por diante. Mas eu queria agora falar sobre a lógica. Ok, eu disse que temos uma melhor descoberta das ciências, mas essa descoberta é só uma definição. Sim, essa descoberta somente uma definição, mas este não é aquele caso que podemos falar. Então, vamos definir um jacaré voador. Um jacaré se chama jacaré voador se ele sabe voar. E vamos ficar contentes que nós descobrimos um jacaré voador. Não, nós não descobrimos jacaré voador porque nós não apresentamos esse jacaré voador. Não existe, nós inventamos este. Mas agora temos que dar exemplos de funções que são diferenciáveis, para eles não serem jacaré voador. Então, mas podemos formular um teorema
do tipo, quase todas as funções são diferenciáveis. Então esse teorema vai ser verdadeiro. Por quê? Porque na verdade todas as funções que a gente sabe agora são funções polinomiais, frações racionais, funções trigonométricas inversas e quaisquer superposição de funções que eu já disse, em cada seu ponto é diferenciável. Então, quando um físico encontra uma função e ele fala que eu não sei nenhuma coisa sobre essa função, por exemplo, representa para nós a temperatura dependentemente de pressão em algum planeta e eu não sei o que mais. Ele tem suposição que essa função é diferenciável com certeza. Então, quais são funções que existem e não são diferenciáveis? São funções muito raras. Os matemáticos fizeram muitos esforços para encontrar elas. Então, matemáticos sempre querem encontrar paradoxos muito maravilhosos para incluir esses paradoxos nas suas teorias, complicando suas teorias. Mas se nós não temos esse interesse de paradoxos muito interessantes, e nós não temos essa vontade de obter teoria matemática muito bonita, então nós podemos ficar contentes somente com funções que aparecem na natureza e nós precisamos só tratar com essas funções. Nós precisamos de resolver tarefas reais, não só tarefas que nós mesmos inventamos. Então, quase todas as funções que aparecem nas ciências, elas são diferenciáveis. Com certeza, no cálculo existe classificação de funções e nós temos que demonstrar que a função, que essas funções são diferenciáveis na maneira rígida e exata, que funções polinomiais são diferenciáveis, que trigonométricas são diferenciáveis, mas a gente não vai fazer neste curso essas coisas e vamos estar somente desse fato sem demonstração, como este fato sem demonstração. Nós vamos achar que quase todas as funções são diferenciáveis, não vamos encontrar os paradoxos bonitos.